Olá, irmãos. Paz seja com vocês, tudo bem? Irmãos, estamos na semana do carnaval, ok? Da, desse tipo de festividade. E durante essa semana aí surgiram algumas polêmicas aí no mundo cristão, no mundo evangélico, no mundo gospel, como se diz, sobre a participação de alguns cristãos em, em trios elétricos, né, no carnaval. Então houve que falar, bochicho, é errado, é certo, é errado, é certo. A maioria dos cristãos, né, dos evangélicos, não aprovaram tal parte, né, desses irmãos que foram lá, que subiram, né, no trio elétrico da Ivete Sangalo e por aí vai. E pensando nisso, eu achei por bem falar sobre isso aqui. Os três tipos de proibições do cristão. Vocês já ouviram falar sobre esses tipos de proibições? Então vamos lá, venha comigo aqui que a gente vai aprender sobre esse tema, tá bom? Cadê aqui? Então aqui, o primeiro tipo de proibição é aquela proibição que é para evitar o pecado, certo? É proibido porque é pecado. Nesse caso aqui, a intenção dessa proibição é para evitar o pecado em si, evitar a transgressão da lei de Deus, evitar que a pessoa quebre princípios, muitas das vezes inquestionáveis da palavra de Deus. Esse tipo de proibição aqui, ela provoca uma ofensa direta ao Criador, ao nosso Deus, ou uma ofensa direta ao nosso próximo. Vou dar um exemplo aqui. Gálatas capítulo 5, do verso 19 em diante, tem alguns exemplos, né, que são os pecados da carne. Lá no contexto está falando sobre os pecados da carne. Então você vê aqui, ó, falando sobre o adultério, uma ofensa ao Criador, a fornicação, que é ter relação sexual antes do casamento. Nesse caso aqui você percebe que você não está ofendendo uma pessoa com quem você está tendo a relação sexual, mas você está ofendendo o Criador, que ele, aos olhos dele, isso não deve acontecer, né? Aos olhos de Deus. Impureza sexual, lascívia, idolatria, no caso, ofende o Criador, idolatria, feitiçaria, inimizades, ofende ao próximo, iras, né? Iras, pelejas, no caso, brigas, no caso, que ofende ao próximo, invejas, que são pecados do coração, que Deus ofende a Deus, homicídio, no caso, ofende diretamente ao próximo, bebedice, ofende a Deus, por você estar prejudicando o seu corpo, né? Glutonaria também ofende a Deus, por você estar prejudicando o templo que Deus lhe deu. Aqui, ó. Acerca dos quais declaro, como antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Vocês perceberam aqui, alguns pecados ofendem diretamente o Criador. Outros pecados ofendem diretamente o próximo. Se você roubar alguém, furtar um material de alguém, você está ofendendo diretamente a pessoa, certo? Claro que está ofendendo a Deus, mas diretamente a pessoa que perdeu o bem ali, tá bom? Então os pecados estão nesse campo aí. Deixa eu ver aqui a minha colinha. Assim, por isso que esses são os pecados que não foram assim. E esses pecados, se eles não forem confessados, eles levarão muitos para o lago de fogo e enxofre lá no juízo final, tá? Tem mais um verso aqui, já esquecendo aqui, ó. Apocalipse 22 diz: ficarão de fora os cães. Quem seriam os cães? Os malfeitores, os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas, os idólatras. Você viu? Pecado sempre com sentido assim de ofender diretamente ao Criador ou ofender diretamente ao próximo, certo? Uma ofensa. Pecado, a base do pecado é a ofensa, ou ao Criador ou ao ser humano, ao próximo. E claro, às vezes a pessoa não ofende nem o Criador, nem o próximo, mas a ele mesmo.
de alguma maneira, né? Ofendendo o seu corpo, como eu disse na bebedice. Deixa eu ver aqui. Os líderes religiosos devem sempre apresentar essas proibições que estão nesse campo aí de forma enérgica, né? De forma severa. Muitas vezes com pena eclesiástica. Ó, irmão, se você fizer isso, você vai ter uma pena aí, vai ter uma punição na igreja. Acho que vocês já viram Jesus falando sobre a hipocrisia com os fariseus. Já viu a pregação de João Batista ali, num tom muito sério, num tom de ordem, né? Olha, não faça isso, de forma alguma. Se vocês isso aí não é brincadeira, né? Ok? Raça de víboras, muitas vezes esses pregadores ali falavam, né? Raça de víbora. Por quê? Esse tom de seriedade se dá porque esses pecados vai lançar muitos no lago de fogo e enxofre. Então tem que ser pregado, não somente pregado, mas a forma de pregar tem que ser num tom muito severo, né? Para fazer as pessoas se arrependerem desses pecados, porque não é fácil não, tá? Como eu coloquei aqui, ó, muitas vezes parece até que esses pregadores estavam ali com raiva, estivesse bravo a forma de pregar, porque esses pecados realmente vai lançar muitos no fogo de enxofre. O outro tipo de proibição está aqui, ó. É proibido porque pode conduzir ao pecado. Nesse caso aqui, a gente tem outro tipo de situação. Esse tipo de proibição se dá não necessariamente para evitar o pecado, mas para evitar situações que possam induzir a pessoa ao pecado. É um pouco diferente do anterior. Por exemplo, o jovem cristão que está namorando, ele não vai ficar ali no carro sozinho, namorando sozinho com a sua namorada no carro, não porque isso seja exatamente um pecado, essa prática, mas porque ele sabe que se ele ficar ali, ele pode ser induzido a uma situação e cair em tentação e pecar diante de Deus. Então, nesse caso, não fique, né? A proibição é não namore sozinho. De igual forma, o jovem cristão que é sincero perante Deus, ele não vai lançar a mão de algumas carícias com a sua namorada, de alguns contatos íntimos, porque ele sabe que aquilo ali poderá levar o casal a uma situação que aí sim eles irão ofender a Deus. E o jovem cristão sincero não quer ofender a Deus, não quer pecar contra Deus, certo? Aí que está a questão. Nesse campo aqui, nesse campo de ensino aqui, os líderes religiosos devem apresentar as proibições em tom de advertência, em tom de conselho, né? Não vai por aí não vai por aí não, olha, cuidado. Diferentemente da outra proibição, que é coercitiva, em tom severo, né? Arrepende-te, sai desse pecado, não cometa isso. Aqui nessa proibição, o tom já é mais de sugestão, de conselho. Ó, não vai por aí, querido, você vai cair, você vai se estrepar, você vai ofender a Deus ou seu próximo, tá? Aqui, mostrar um texto aqui. Efésios capítulo 6. E vós, pais, não provoquei a ira a vossos filhos. Não é provocar a ira dos filhos, não provoquei a ira a vossos filhos. Em outras palavras, não dêem educação aos seus filhos, de modo que seus filhos cresçam indignados, com raiva, né? Crianças, digamos assim, que qualquer coisinha que ficam irados, tal. Então aqui tem a ver com a educação. Com certeza, se os filhos crescem assim, com certeza os filhos irão pecar contra Deus. Estarão a um passo de pecar contra Deus. Por isso que o conselho é: eduque seus filhos no temor do Senhor, tal. Evite esse tipo de educação aí, tá? Vamos para o próximo. A outra proibição aqui é proibido porque não é conveniente, né? Conveniente. Esse tipo de proibição evita a divergências com os costumes e com a cultura local da comunidade de crentes.
Em outras palavras, proíbe, aqui se proíbe não para evitar que a pessoa peque ou para evitar que a pessoa seja induzida ao pecado, como eu falei na parte anterior, né? Evitar que a pessoa esteja numa situação propícia ao pecado. Não, não é isso. A proibição aqui é porque com a intenção de fazer com que a pessoa, com a atitude dela, não cause estranheza na comunidade de crente, por não ser adequado a um determinado contexto e situação, entende? Você já viu alguém falar assim? Você já viu alguém falar assim, ó, não faça isso porque não vai pegar bem? É mais ou menos nesse sentido. Vou dar um exemplo aqui, usando um texto bíblico. Opa, cadê? Opa, aqui não. Aqui. 1 Coríntios capítulo 11, no verso 5, diz que a mulher, ela tinha que orar e profetizar com a cabeça descoberta. Porque se ela não colocasse o véu para orar e para profetizar, aquilo ali era tão vergonhoso, mas tão vergonhoso, que era a mesma vergonha que a mulher, como se a mulher estivesse rapada, né, careca, ali na igreja. Tão vergonhoso que era a mulher orar sem o véu. Parece que alguns irmãos aí, algumas irmãs estavam começando a quebrar um costume que havia na igreja, né? Orar sem colocar o véu. E Paulo falou, irmãos, isso aí não é adequado, não convém, não é conveniente tal coisa. Não temos tal costume nas igrejas, né? A mulher orar e profetizar sem colocar o véu. Então esse aqui é um exemplo do que eu estou falando, não pega bem. É como se fosse assim, ó, imagina, você está acostumado a ver o seu pastor lá pregando todo dia, com terno, gravata, de repente o pastor sobe com a camiseta normal, com a bermuda social, né? Nada que quebre princípios ali. Muitos vão ficar escandalizados, né? Muitos vão ficar escandalizados, vão falar, nossa, que é isso? Que vergonha é essa, certo? Que vergonha. É mais ou menos por aí, entendeu? Aqui os líderes religiosos apresentam essas proibições sempre em tom de sugestão. Não faça isso, que não vai pegar bem, né? Os líderes religiosos, na hora de chamar atenção, irão chamar atenção, ó, não vai pegar bem, irmão, não faça isso porque não vai pegar bem, tá? Problema na igreja atual. Irmãos, um problema que eu vejo na igreja atual é mais ou menos assim. Se tolera-se pecados que ofendem a Deus ou ofendem ao próximo, como eu disse, né, que são, um exemplo aqui, fofoca, mentira, causar brigas entre irmãos, hipocrisia e tantas outras coisas mais se tolera no meio da igreja. Ninguém dá o peso que deveria, né? Como eu disse, pecados que ofendem a Deus ou ao próximo tem que ser severamente punidos, tem que ser severamente alertados, advertidos, com rigor e com tom de braveza muitas vezes, né, para fazer as pessoas abandonarem essa vida, porque esses pecados poderão lançar as pessoas no lago de fogo. Esses pecados muitas vezes a igreja e a liderança fecham os olhos e parece que finge não ver esses pecados. Por outro lado, coisas que não é exatamente um pecado, não são atitudes que ofendem a Deus exatamente ou ao próximo, e aos olhos das pessoas é como se fosse o maior pecado do mundo, né? O maior pecado do mundo. Muitas vezes, são apenas atitudes inconvenientes, claro, que não pega bem, mas não seria um pecado. Mas aos olhos das pessoas, muitas vezes, elas tratam como se fosse o maior pecado do mundo. Um exemplo, olha lá, nossa, a irmãzinha tal, olha que pecado, olha lá, a irmã tá dançando no grupo de dança lá, e parece que é dança de rua, né? Olha, como pode uma cristã dançar nesse tipo de grupo, dança de rua, hip hop, nem parece uma cristã. E aí todo mundo sai falando da irmã ali como se fosse o fim do mundo, E como você vai ver mesmo, a irmã com a dancinha dela não tá nem ofendendo a Deus nem ao próximo, mas aos olhos dos irmãos é como se fosse o fim do mundo, né? Como se fosse o fim do mundo.
Então as pessoas misturam os tipos de proibições e aquilo que é para ser severamente proibido e evitado, eles fecham os olhos. Aquilo que, na verdade, só deveria ser um conselho, né? Irmão, sai dessa aí, talvez não vai pegar bem e tal. Uma proibição em tom de conselho apenas, eles colocam como grande pecado. Isso aí é um problema que existe na igreja. Nossa, quem nunca ouviu algo do tipo: nossa, a irmã cortou cabelo, nossa, que pecado, nossa, o irmão tá andando de bermuda, olha que coisa. Irmãos, quem nunca ouviu isso aí no mundo cristão e religioso, não é? A irmã de brinco, olha, eita, que pecado. Irmãos, então assim, espero que vocês tenham entendido o estudo de hoje e vamos colocar os pingos dos is. Sobre os irmãos que foram ao carnaval, que subiram nos trios elétricos lá, o que eu tenho que falar é o seguinte: primeiro tem que identificar, tem que entender se os irmãos realmente pecaram contra Deus. Qual foi o pecado? Qual foram os princípios que os irmãos quebraram ali? Primeiramente é isso, porque, como eu disse, muitas vezes a gente acha que alguma coisa é errada, não porque é pecado, não porque transgride o mandamento de Deus, não porque ofende a Deus ou ao próximo, mas simplesmente porque é estranho, simplesmente porque não pegou bem, certo? E a gente, às vezes, por causa disso, a gente acha que é pecado, e no fundo não é pecado. Mas vamos supor que os irmãos pecaram, né, transgrediram princípios. Identificando o pecado, quem tem que falar com os irmãos, advertir, né, chamar o pecado pelo nome ali, é o líder deles, são os pastores, as pessoas que estão ali, como se fala, com a incumbência, né, com a responsabilidade de chamar esses irmãos e orientar esses irmãos. Tendo oportunidade, nós também podemos fazer isso, advertir esses irmãos, chamar a atenção desses irmãos, mas no privado, né, pessoalmente, olho no olho ou numa situação privada. Ficar comentando do pecado das pessoas, falando das pessoas, de terceiros na internet, isso não vai ajudar. Não vai ajudar a pessoa a deixar o pecado dela, não vai fazer o pecador se arrepender. Antes, pelo contrário, vai fazer a gente pecar também contra Deus. Aí será outra ofensa contra Deus. A gente vai estar falando do pecado do irmão e pecando contra Deus. Acho que ninguém quer isso, né? Espero que vocês tenham entendido o estudo. Até o próximo, tá bom? Deus abençoe.